turn up. You better be there when I shake. Watch me rockin' if I can't stop. Oi pessoal, o vídeo de hoje é um tutorial de maquiagem ensinando pra vocês como fazer essa maquiagem em tom de vinho agora pro inverno. É um vídeo em colaboração com outras 6 youtubers que se chama Arco-Íris de Inverno. Cada uma das meninas escolheu uma cor pra servir de tema pra fazer o tutorial, pra mostrar pra vocês que o inverno também pode ter cor, que a gente também pode agregar cor. E eu escolhi, claro, a cor vinho, porque é uma cor que eu amo. Eu acho que tem super a ver com essa época do ano, é uma cor que traz mais sofisticação. Quem me acompanha lá no Instagram, com certeza já percebeu que eu amo essa cor, tanto em bolsa, como batom, como roupa, pra tudo, gente. É uma cor que eu sou apaixonada mesmo. Então o tutorial de hoje é pra ensinar vocês como fazer essa maquiagem. O melhor de tudo é que eu usei só produtinhos baratinhos. Eu vou deixar a relação de todos os produtos aqui embaixo pra vocês. E também serve pra provar que dá pra fazer maquiagem com cara de rica, maquiagem com cara de sofisticada, usando produtinhos baratinhos. O batom vinho é uma ótima sacada quando você quer deixar a maquiagem assim com mais cara de rica, sabe? Você joga ele e o batom vinho por si só, ele já traz esse ar mais de poder pra maquiagem. Então é isso, já peço pra vocês clicarem no gostei pra mim aqui embaixo, antes que vocês assistam o vídeo inteiro, acaba o vídeo, sai e não clica no gostei. E já se inscreve aqui embaixo também no botãozinho vermelho, se você é nova ou novo por aqui, seja muito bem-vinda. E se inscreve pra continuar recebendo todas as novidades sempre que tiver vídeo novo por aqui. E agora vamos pro vídeo e aprender a fazer essa maquiagem maravilhosa. Vinho agora pra você poder usar e arrasar no inverno. Bom, vamos lá então dar um jeito nessa cara, porque desse jeito não dá pra ficar. Então eu vou começar usando o meu quarteto corretivo de sobrancelha da Toque de Natureza. Eu vou usar esse tom de cinza mais claro. E eu já tenho micropigmentação na minha sobrancelha, então eu uso só pra deixar um pouco mais marcada, um pouco mais viva mesmo a sobrancelha. Mas se eu quisesse eu poderia até pular essa etapa. Mas como eu acabei criando o costume de fazer a sobrancelha quando eu vou fazer uma maquiagem mais elaborada, eu acabo corrigindo mesmo assim. Então eu venho com esse pincel chanfradinho e eu vou corrigindo apenas o início da minha sobrancelha e o finzinho dela, que é onde eu gosto de marcar um pouco mais. Venho com meu pincelzinho de escovinha e dou uma esfumada. E agora eu vou usar o corretivo da Bruna Tavares. Eu vou deixar passando aqui na tela qual que é o meu corretivo. E aí eu venho com um pincelzinho de aplicar sombra e eu uso ele pra aplicar corretivo mesmo. E eu vou contornar toda a minha sobrancelha pra deixar ela bem definida, ela bem iluminada. Então eu venho com um pincel mesmo, só fazendo o contorno em volta dela. Agora eu vou aplicar também um pouco desse corretivo na minha pálpebra e eu vou espalhar com o mesmo pincelzinho. Esse corretivo ele vai servir como uma base mesmo para a hora que eu começar a aplicar a sombra na minha pálpebra. Então eu vou espalhando com o pincel mesmo. Em seguida eu venho com o pincel da Vult tipo esponjinha e eu vou espalhando melhor, assentando melhor esse corretivo por toda a minha pálpebra e em torno da minha sobrancelha também. Bom, para sombra eu vou utilizar essas duas paletinhas da Bitarra. Eu vou deixar a relação de todos os produtos que eu tô usando aqui embaixo no box de informações para vocês. Essas paletinhas vocês encontram na Arco-Íris Cosméticos, onde vocês têm cupom de 8% de desconto com o código Vaidosa Feminina. E eu comecei utilizando um marronzinho, meio tom de terra mesmo, para marcar o meu côncavo. E aí com um pincelzinho de esfumar eu fui espalhando bem essa sombra. Em seguida eu vim com um outro pincel de esfumar, só que um pincel de esfumar já limpo. E aonde eu terminei de aplicar a sombra, bem na parte de cima do côncavo, eu venho com esse pincel sem produto nenhum e vou esfumando só para essa sombra realmente sumir no final do meu olho. Agora eu vou usar uma base de sombra da NYX, que é uma pastinha branca, e eu vou aplicar agora em toda a minha pálpebra móvel. Essa pastinha ela vai acender mais a sombra, vai deixar ela mais viva, e com isso vai dar um resultado mais bonito, a cor vai aparecer mais no meu olho. Em seguida eu vou usar uma sombra em tom de pérola e vou começar aplicando no cantinho interno do meu olho, até mais ou menos a metade da minha pálpebra móvel. Agora eu venho com essa sombra em tom de rosé e vou aplicar na metade da minha pálpebra móvel, desse jeitinho que vocês estão vendo no vídeo. Eu vou entrar com ela um pouquinho na minha sombra pérola que eu acabei de aplicar. E aí eu vou com o pincel dando leves batidinhas, só pra misturar as duas cores e não ficar nada marcado. Agora eu volto com a sombra em tom de pérola e vou aplicando ela um pouquinho em cima da sombra rosé, pra realmente não deixar marcação alguma. Em seguida, eu vou usar essa sombra em tom de vinho mesmo, um vinho bem fechado. E aí eu vou aplicar no cantinho externo da minha pálpebra, subindo um pouquinho em direção ao côncavo, pra dar realmente esse efeito mais de olhão. Então eu vou aplicando desse jeitinho, como se fosse um Czinho mesmo, sempre com batidinhas para eu não tirar o produto que já tá embaixo. E eu vou também entrando com essa sombra vinho em cima da sombra rosé.
Volto agora com a sombra rosé e vou entrando bem pouquinho com ela em cima da sombra vinho. E volto com a sombra pérola e vou entrando novamente com ela em cima da sombra rosé. Então nós estamos construindo camadas e agregando as cores uma em cima da outra para não ficar marcação nenhuma na nossa maquiagem. Agora eu venho com a sombra preta com o pincel de esfumar chanfrado bem gordinho, que vai permitir que a sombra não fique marcada, e aplico só no cantinho externo do olho. Só para dar aquele esfumado bem lindo, para deixar aquele olhão bem poderoso, e terminando no preto, que eu acho que fica um resultado incrível. Vou subindo também com essa sombra preta um pouquinho mais pro côncavo, para dar mais esse efeito de olhão. E novamente eu volto com todas as sombras que eu já apliquei e vou recriando as camadas em cima para não deixar nenhuma marcação. Agora eu venho novamente com o pincelzinho de esfumar que eu usei lá no começo para marcar o meu côncavo. E novamente com a sombra marrom eu esfumo tudo isso na linha do côncavo, na direção do côncavo, para tirar qualquer marcação que a gente possa ter deixado na hora de aplicar as outras sombras. Agora eu volto reforçando um pouquinho de cada cor, basicamente só na pálpebra móvel, sem subir para o côncavo que a gente acabou de esfumar, só para deixar as cores um pouco mais intensas. Agora é hora de colocar um pouquinho mais de brilho nessa maquiagem, e para isso eu vou usar a sombra pigmento da Toque de Natureza, que eu amo. Eu tô usando a cor 05, que é um tom de cristal. Ele tem um leve brilho e se adapta perfeitamente a qualquer tom de sombra que você utilizar. E eu vou aplicar praticamente só na parte interna, até a metade da minha pálpebra móvel. Onde a gente colocou aquela sombra pérola, é onde eu vou aplicar esse pigmento no meu olho. E eu tô usando esse pincelzinho da Vult, que ele é ótimo para aplicar pigmento e glitter. Fica a dica pra vocês. Agora é a hora que a gente mais ama, que é a hora do delineador. Eu amo caneta delineadora, é meu tipo de delineador favorito. Então eu vou delinear o meu olho fazendo um delineado gatinho, puxando bem mesmo. E aí, sem segredo, só fazer o delineado da forma como você mais se adapta. Eu começo puxando da parte de fora, em direção ao meio, e depois da parte de dentro, encontrando com o meio que eu já puxei lá de fora. E aí eu vou dando leves carimbadas com a caneta delineadora, sempre com ela deitada, eu não uso ela em pé mesmo, com a pontinha da caneta, só no final para acertar o preenchimento, mas na hora de fazer o delineado mesmo, de marcar o delineado, eu gosto de fazer com ela deitada. Agora eu vou usar o lápis Total Black da Vult pra passar na minha linha d'água. Eu prefiro usar lápis preto, mas se você gosta mais de lápis branco ou bege pra abrir mais o olhar, aí fica a seu critério. Agora eu vou usar o lápis iluminador da Vult e vou aplicar ele logo abaixo da sobrancelha. Eu amo esse lápis, gente, acho que ele dá um efeito incrível na sobrancelha, dá uma super iluminada bem natural. Então eu aplico o lápis, em seguida eu venho com um pincelzinho mesmo de aplicar sombra e vou espalhando esse lápis pra não deixar tão marcado. Agora é hora de preparar a pele. Eu comecei fazendo o olho, porque como a gente ia mexer com glitter, com pigmento, eu preferi deixar a pele pro final. Então eu vou vir com um primer, eu tô usando da Tracta, que ele é super gostoso de aplicar. Ele é siliconado e realmente fecha super bem os poros, eu gosto muito desse primer. E aí eu aplico em todo o rosto mesmo, nariz, testa, enfim, por tudo, pra deixar a pele bem preparada e bem uniforme para receber a base. Agora eu vou aplicar a base, eu tô usando a base líquida HD de alta cobertura da Vult. Eu não utilizo corretivo para corrigir a minha olheira quando eu tô usando essa base, porque ela é uma base de alta cobertura, então vocês vão perceber que ela por si só já cobre super bem as olheiras e as manchinhas, então eu acabo evitando de ficar colocando muito produto na pele desse jeito. E aí eu vou aplicando com um pincelzinho Dual Fiber por todo o rosto, vou aplicando com batidinhas e espalhando com o pincel para a base assentar bem no meu rosto. Every time I close my eyes. Agora eu venho novamente com o corretivo líquido da Bruna Tavares. Eu vou aplicar abaixo dos meus olhos. Esse corretivo não vai ter a função de cobrir a olheira, ele tem a função de iluminar realmente as regiões que a gente quer evidenciar mais. Então eu aplico abaixo dos olhos, no centro do meu nariz, no arco do cupido e abaixo dos meus lábios. Em seguida eu venho com um pincel estilo lápis para rosto e eu vou espalhando esse corretivo em toda a região que eu apliquei ele. Agora eu vou usar o pó compacto da Dylos, de nova fórmula, gente, esse pó é maravilhoso, eu tô amando ele. E eu vou selar toda a base corretiva que eu acabei de aplicar no meu rosto. Aí eu vou depositando o pó com batidinhas mesmo, em seguida eu venho varrendo o excesso de pó, depois que a pele absorveu todo o pó necessário para selar a minha pele. E aí eu aplico em todo o rosto. Agora eu vou usar o bronzer da Dylos, o Mosaico. Eu amo esse bronzer, eu acho que ele deixa a pele com um aspecto super saudável mesmo, deixa bem contornada. Acho que fica um efeito bem bonito, bem natural. Então eu tô aplicando ele abaixo da maçã do meu rosto.
Depois que eu aplico o bronzer, eu gosto de vir com um pincelzinho Dual Fiber sem produto nenhum e só ir esfumando pra não deixar muito marcado. Gente, eu tenho pavor a maquiagem marcada. Então eu gosto de fazer isso pra deixar qualquer marcação fora da maquiagem. Agora eu vou usar o blush da Ruby Rose, que é meu queridinho do momento. Esse é a cor número 01. E eu aplico amassando meu rosto pra cima, só pra dar um arzinho mais de saúde mesmo. Pra finalizar a pele, eu vou utilizar o iluminador da Ruby Rose, que também é maravilhoso, gente. Eu gosto de aplicar ele com esse pincel, tipo vassourinha mesmo. E aí eu aplico ele acima de onde eu apliquei o blush e no centro do nariz. Agora eu vou dar uma penteadinha nos meus cílios pra poder aplicar os cílios postiços, que é a cereja do bolo. Faz toda a diferença na maquiagem. Não tinha aqui pra mostrar pra vocês, porque eu já joguei a caixinha dele fora. Mas esse é o All Naturale 1 da First Kiss, da Kiss New York, como vocês preferirem. E a colinha também é da First Kiss. E aí eu vou aplicando normalmente com a pinça. E depois eu venho com o delineador corrigindo essa colinha branca que ficou aí, porque ainda não estava seca. Agora eu vou usar mais um pouquinho da minha sombra preta com um pincelzinho bem chato, bem curtinho, só pra esfumar o lápis abaixo da minha linha d'água, pra dar o acabamento mesmo. Eu gosto de deixar espaço no final, porque aí eu já tô com a pele embaixo do olho totalmente pronta, e esse detalhe vem só pra dar acabamento mesmo no olho. Agora eu vou voltar com o meu lápis iluminador da Vult e vou aplicar no cantinho interno do meu olho, só pra criar um ponto de luz e dar uma iluminada nessa região. Máscara de cílios agora pra finalizar, eu tô usando a da Eudora Turbo 5.0, que é maravilhosa, gente, sério, é uma das minhas máscaras favoritas da vida. E aí eu uso ela pra unir os meus cílios com os cílios postiços e não ficar um cílio separado do outro. E claro que não pode faltar o nosso batom vinho, né, gente, que é a cara do poder. Eu tô usando o 08 da Vult, que é maravilhoso, gente, eu amo esse batom. E o resultado da maquiagem é esse que vocês estão vendo no vídeo. Fica uma maquiagem bem marcante, bem elegante, mas ao mesmo tempo sem ficar nada muito carregado. É uma maquiagem que dá facilmente pra você sair pra jantar e tem tudo a ver agora com essa época do ano. E é isso, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Novamente, se vocês gostaram, não deixem de clicar no gostei pra mim aqui embaixo e de se inscrever no canal. Um super beijo, até os próximos vídeos. Tchau!